tutorial de hoje a gente vai transformar uma bermuda nessa perfeição aqui e o molde vai estar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, imprimirem gratuitamente, mas assim por um tempo limitado. Então já corre aí, já faz o download para não deixar para depois e não perder. Então bora saber quais são os materiais que vocês vão precisar para fazer essa perfeição também. Vamos precisar da barbatana, da entretela de gramatura média, elástico de 8 milímetros, um alfinete pequeno, o zíper que precisa ter os dentinhos de metal e ser destacável, a fita para as alças, o tecido para o forro e o tecido certo, que no caso eu vou usar o tecido dessa bermuda que eu encontrei no bazar. O tecido dessa bermuda é uma sarja acetinada de algodão. Eu sou apaixonada nesse tecido, ele é estruturado, fresco e tem um brilho perfeito na medida certa. Então quando eu bati o olho nessa peça eu já imaginei transformando em algo bem princesa e delicado. Quero que esse vídeo seja uma inspiração para você também transformar roupas usadas pensando na sustentabilidade. Mas caso queira usar esse tipo de tecido também, eu deixei um link na descrição do vídeo de uma loja na Shopee com várias cores desse tecido. E também deixei outros links dos materiais usados. Você vai perceber que todos os tamanhos do molde vão estar juntos no único PDF, mas abrindo com o Adobe, vocês podem imprimir apenas o seu tamanho ou mais de um tamanho se preferir. Então lá no PDF das instruções vocês podem ver com detalhes de como que faz para imprimir dessa forma. Então vamos aos piques. Vamos fazer 3 nessa parte que vai no busto e também esse do painel 2. Agora a gente vai precisar entretelar as partes do tecido certo, mas para cortar a entretela a gente vai tirar essa margem do arco do busto para não criar um acúmulo de tecido. Então todas as partes do tecido certo foram entreteladas e o forro ficou sem. Agora vamos juntar as duas partes da frente com margem de 1,5 e também as duas partes das costas. Agora vamos juntar as laterais, também com margem de 1,5. Todas essas junções a gente precisa fazer no forro também. Para fazer o túnel da barbatana, a gente precisa parar uma das margens de cada junção, para não ter um acúmulo de tecido. Vocês vão ver aí no vídeo quais as margens eu estou aparando, mas lá nas instruções que acompanham o molde vai ter um desenho especificando quais são elas.
Então agora a gente joga a margem que não foi aparada para o lado da margem que foi cortada e vamos fazer a costura para formar o túnel. Já que a minha barbatana tem largura de 7 milímetros, eu vou distanciar a costura em 9 milímetros, então vai ficar assim. Já na parte do forro, a gente vai abrir as costuras com ferro e como as margens ficaram muito largas de 1,5, a gente pode aparar elas. Hora de encaixar as alças das costas no tecido certo. A gente usa como guia a junção dos dois recortes das costas. A fita precisa ficar paralela com o meio das costas onde vai o zíper. Aí a gente passa uma costurinha para prender com uma margem pequena para ficar escondida. Agora que as fitas já estão no seu devido lugar, a gente vai pregar o forro embutindo elas. Então vamos passar as costuras tomando cuidado para que as junções do forro e do tecido certo fiquem batendo. Hora da costura de segurança para o forro, para ele não ficar mostrando quando a gente estiver vestindo a peça. Então vamos passar essa costura na parte do forro, prendendo as margens por baixo. Vamos fazer no centro também e no outro lado. Aí vamos passar o ferro para assentar essa dobra. Eu usei alfinetes para ficar mais fácil. Agora vamos alfinetar as duas curvas do busto, deixando certinho o encaixe do forro com o tecido certo. Vamos juntar elas com uma costura com uma margem pequena, menor que 1 centímetro, para encaixar os copinhos do busto. Esse biquinho que ficou a gente pode cortar. Chegou o momento de preparar a parte do busto, os copinhos, então vamos juntar o forro e o tecido certo, direito com direito, e vamos passar uma costura na curva de cima e não na curva de baixo onde vai o franzido.
Hora de fazer os piques. Esse alfinete que eu coloquei um dos lados é para saber qual parte que fica na parte central e aqui não tem alfinete, fica na parte lateral da peça. Elas são parecidas, então pode confundir. Feito isso, vamos virar para o lado certo, ajeitando para não ficar tecido para dentro e vamos passar uma costura com margem de 1 centímetro. Feita a primeira costura, agora a gente vai fazer mais outra, formando um túnel para o elástico passar. Aí vamos passar o ferro. Agora a gente vai fazer a costura para o franzido da parte de baixo. Como meu tecido é grossinho, eu vou diminuir a tensão da linha, além de deixar o ponto num tamanho maior. Eu vou começar essa costura um pouco antes do pique e terminar um pouco depois do pique. Hora de passar o elástico no túnel com o auxílio do alfinete. Alfineta as pontas para o elástico não escapar. E depois a gente preenche com uma costurinha. Agora a gente pode puxar a costura para formar o franzido. Vamos então encaixar os copinhos, alfineta nos finais e no meio, para depois a gente terminar de franzir e encaixar o restante com os alfinetes. Lembrando que o pique do meio do copinho tem que bater com o pique do painel 2. Costura com margem de 1 centímetro. Com os copos costurados, agora vamos fazer o acabamento em viés. Então a gente vai juntar a tira do viés alfinetando, deixando 3 centímetros do começo dessa tira sem ser alfinetada, para depois a gente fazer um acabamento nas pontas.
Vamos passar a costura com mais de 1 cm, tomando cuidado para não costurar mais do que deve na parte de baixo. Agora vamos dobrar 1 cm para dentro e fazer mais outra dobra escondendo as costuras. Alfineta e fazer esse processo na curva toda. Vamos alinhavar agora, então basta dar um nozinho em uma só das pontas. O alinhavo vai ficar na parte de dentro apenas, não precisa passar para o lado de fora. Então vai ficar assim, bem na beiradinha. Agora a gente vai passar a costura final com a máquina, bem na beiradinha também. Vamos tirar o alinhavo e fazer o acabamento para as pontas. Vamos dobrar para dentro, dando uma escondidinha do excesso do viés. Não deixa a ponta aparecendo no lado certo. Então a gente passa uma costurinha prendendo no local que a gente fez a primeira costura do túnel. Então eu coloquei os alfinetes em locais estratégicos para passar na máquina com o tecido certo para cima. Agora a gente pode aparar essa sopra do viés. Chegou a hora de pregar o zíper, juro que não é tão difícil. Para saber o tamanho que vamos ter que deixar ele, vamos posicioná-lo na peça, deixando 1 cm ali no final e vamos fazer uma marcação onde bater ali no começo. Vamos levar o cursor para baixo e vamos arrancar os dentinhos desde a marcação até 1,5 cm para cima, para termos uma margem como em qualquer zíper. Então pega o alicatinho de unha que você tem aí que já não usa mais, aí a gente vai encaixar no dentinho, puxa dando uma inclinada no alicatinho que vai sair bem fácil. Agora a gente pode cortar e queimar as pontas para não desfiar. Agora vamos encaixar o zíper no tecido certo, sem pegar no forro, deixando 1 cm ali na cintura.
Perceba que ali no começo do zíper, o primeiro dentinho precisa estar com uma distância de uns 2 milímetros da junção para ficar perfeito. Então, se precisar arrancar mais um dentinho, vocês arrancam. Ali na sobrinha do zíper, a gente vai precisar fazer uma dobrinha para fora. Aí eu vou usar meu pezinho de zíper comum e bora costurar o mais próximo dos dentinhos. Quando estiver chegando no cursor, a gente levanta o calcador com a agulha para cima e passa ele para o outro lado. Agora vamos encaixar a outra parte do zíper, isso fica mais fácil com a peça do avesso. Não esquece da pontinha virada. Confere se vai bater certinho. Agora vamos costurar o forro no zíper embutindo ele. Lembrando que a costura é de junção e não a de segurança deve ficar na dobra. Vamos cortar os bicos para que quando a peça for desvirada não fique com acúmulo de tecido no começo do zíper. Agora que foi desvirada, a gente pode cortar as barbatanas. Para saber o tamanho que devemos deixar, a gente vê o comprimento que ficou do túnel menos 1,5. Vamos acertar os cantos com a tesoura e depois lixar para que não fique pontinhas que podem estragar o tecido com o tempo. Agora é só encaixar e fazer esse processo nas outras também. Agora a gente vai embutir a cintura, deixando o avesso dos tecidos para fora. Com tudo para dentro, a gente vai alfinetar tomando cuidado para que as costuras fiquem batendo. E agora vamos costurar nas pontas até uma certa distância, de forma que fique aberto 17 centímetros na frente, para a gente poder desvirar. Costurado, agora a gente corta os bicos para não causar acúmulo de tecido quando for desvirado. Então vamos desvirar passando tudo pelo buraco. Pra gente fechar ele, vamos passar o ferro dobrando as margens para dentro para ficar mais fácil.
Vamos fechar ele com costura à mão. Se você não sabe como faz, eu já ensinei em outros vídeos, então vou deixar o link na descrição para você assistir. Agora a gente passa o ferro em toda a cintura. Vamos fazer o pesponto do zíper, isso também vai servir para que o forro não atrapalhe o seu correr, então é importante fazer ela. Por fim, nós vamos pregar as alças da frente. Eu fiz um acabamento nas pontas que vão ser encaixadas. Depois vamos acertar o franzido para ficar uniforme. Você pode vestir a peça e ver exatamente onde você vai querer a fita. Aí vamos alfinetar e passar na máquina na primeira costura do túnel do elástico para a costura ficar camuflada. A gente costura por cima do franzido mesmo. Agora é só finalizar as pontas e tá pronto! E falando sério, quem é que vai dizer que foi feito de roupa usada? Ninguém vai dizer.